Terminados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dele soubessem. Pensando, porém, que ele estava entre os companheiros de viagem, andaram um dia inteiro, e então começaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E, como não encontraram, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais os viram, ficaram maravilhados. Estamos no segundo domingo após o Natal. Cristo nasceu, eis o motivo de nossa alegria, eis o motivo de nossa celebração. E se no domingo anterior nos colocávamos a perceber a grandiosidade do Deus que se torna homem, daquele que tem o interesse de estar próximo de nós, daquele que se faz um bebê inofensivo e necessitado de cuidados, no segundo domingo sobre o Natal, nós nos lembramos como ele é verdadeiramente Deus, mesmo sendo completa e realmente homem. Imaginem só essa situação. Um povo que peregrina até a cidade sagrada. Imagine a multidão de pessoas que estava por ali. Um pai, uma mãe, levando o seu filho, o filho prometido, aquele que havia sido revelado para ser a salvação de todo aquele povo. Você leva ele até Jerusalém, o apresenta, cumpre tudo o que a lei pede para ser feito. E ao retornar, a criança não está lá. Eu sempre gosto de pensar na psicologia dos personagens bíblicos. Imagine o tamanho terror, o tamanho temor que alcançou o coração de Maria, José e de todas as pessoas que conheciam a situação daquela família. Imaginem só, o Salvador de toda a humanidade estava tão perto e agora ele está perdido por aí. Bem, ele é uma criança. Será que ele ainda está vivo? Será que ele comeu? Será que ele está bem? Será que nós vamos conseguir recuperá-lo? A decisão, portanto, de José e Maria é voltar o mais rápido possível para Jerusalém. E eles voltam. Eles tinham caminhado um dia e talvez demorassem pelo menos um dia para retornar. Ainda se passam 3 dias sem notícias dessa criança. Imaginem o desespero tomado no coração de um pai e de uma mãe. Mas então eles veem a criança. Eles veem Jesus, assentado ao templo, junto com os doutores e mestres da lei. Não apenas fazendo perguntas a ele, como é comum de todas as crianças, mas também respondendo questões pesadas, sérias e duras sobre a fé e sobre a religião. As pessoas se maravilhavam com aquilo. Existia claramente algo diferente naquela criança, naquele jovem. A maravilha que se aproxima de todos ali também alcança os seus pais. Imaginem só, diante de tanto terror, de tanto medo, de tanta dúvida sobre o que poderia acontecer com aquela criança, o fato dele estar ali entre os mestres, demonstrando sabedoria tal e conhecimento profundo que só poderia ser possível por alguém que realmente entendesse a palavra de Deus, isto é, o próprio Deus, ensinando a todos. O temor, a tristeza, a desilusão vai embora. A única coisa que se mantém é o semblante alegre, a expressão de surpresa, a satisfação em ver aquilo acontecendo. Verdadeiramente homem, mas verdadeiramente Deus. Isso acrescenta demais nas coisas. Porque se de um lado existe essa nossa maravilhosa compreensão de que Cristo, Deus, realmente quis ser homem, realmente quis andar ao nosso lado, realmente quis sofrer os males dessa vida, quis entender exatamente o que nós sofremos e passou pelo meio de nós e viveu com o meio de nós. Imaginem que grandiosidade entender que ele também era verdadeiramente Deus. E sendo verdadeiramente Deus, ele não hesitou em exatamente se comunicar conosco, em exatamente conversar com aqueles doutores da lei, em falar para todas as pessoas.
E todo o seu ministério é uma grande representação disso. A verdade revelada, a pureza e simplicidade da mensagem perfeita sendo entregue a todos os homens e todas as mulheres, a todos os povos de todas as classes, em todas as situações, a todo momento, com grande amor e compaixão por cada um. Aquela criança que discutia a palavra com os doutores da lei, até hoje nos ensina por meio da sua própria palavra. E aquele encantamento em ver aquelas coisas que eram tão difíceis, tão distantes, tão necessárias de possuir os doutores da lei, de ir até Jerusalém, de estar no local santo. Essa criança que discute com os doutores da lei aproxima o céu de nós, aproxima a mensagem de nós, aproxima a verdadeira e íntima relação com o Pai para cada um de nós. É maravilhoso saber que o próprio Deus desejou ser homem, que o próprio Deus se tornou plenamente homem. Mas quão maravilhoso é também saber que ele continuou sendo plena e perfeitamente Deus. E que, dada essa condição, ele poderia ter se distanciado de nós. Mas com essa mesma condição e exatamente por causa dela, ele quis se fazer conhecido por todos e explicar o caminho para cada um de nós. Mais uma reflexão de Natal, basicamente encerrando este período da igreja. Adentraremos logo mais a Epifania, onde mais um momento esse verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, Jesus Cristo nosso Senhor, se revelará aos homens em todo o seu poder e glória. Mas o momento da igreja se aproxima e em todos eles há sempre Jesus, verdadeiro homem que vive entre nós, verdadeiro Deus que sempre está a nos encantar com a grandiosidade da sua mensagem, da sua vida, do seu sacrifício e de suas promessas. Fiquem com Deus. Até a próxima reflexão. Valeu.